Fala galerinha, tudo bem? Eu sou Madison Rodrigues, o seu professor de Geografia, e vim te fazer um convite. Que tal uma aula sobre industrialização e urbanização? Gostou? Vem comigo! Vamos começar com os conceitos. O que é industrialização? Industrialização é o processo histórico e social no qual a indústria se torna o setor dominante na economia. Durante muito tempo, as principais atividades econômicas eram agricultura e pecuária, atividades ligadas ao campo. Consequentemente, a maior parte da população vivia no campo. Pequena parcela da população vivia nas cidades, trabalhando principalmente no comércio. E qual é o conceito de urbanização? Urbanização é o crescimento das cidades num ritmo mais acelerado que o crescimento do campo. E esse processo vai surgir justamente com a industrialização. Se antes eu tinha a maior parte da população vivendo no campo, já que as principais atividades econômicas eram ligadas ao campo, como as primeiras indústrias surgiram nas proximidades das cidades, houve um grande êxodo rural, saída da população do campo para as cidades. Mas o que foi essa revolução industrial? Foi algo que modificou totalmente o processo produtivo. Antes, as principais máquinas eram movidas a tração animal. No finalzinho do século XVIII, lá na Inglaterra, inventaram uma máquina movida a vapor. A invenção dessa máquina foi responsável pela substituição da produção artesanal pela produção fabril. E você pode perguntar, professor, quais as principais características da Revolução Industrial? Como eu já falei, surgiu na Inglaterra no finalzinho do século XVIII com a invenção da máquina movida a vapor. O principal meio de transporte era o transporte ferroviário. As primeiras indústrias eram indústrias têxteis, indústrias de tecidos e roupa. Qual a fonte de energia dessas indústrias? A principal fonte de energia das indústrias da primeira Revolução Industrial era o carvão mineral. E a mão de obra? A mão de obra era barata e abundante, principalmente mão de obra infantil e feminina, como aparecem aí no vídeo, já que pagavam menos a mulheres e crianças. Além dos baixos salários, existia uma grande jornada de trabalho, onde pessoas chegavam a trabalhar até 16 horas por dia. E não existia nenhuma lei trabalhista, nenhuma lei que defendesse o trabalhador. Como eu falei para vocês, antigamente as principais atividades econômicas eram agricultura e pecuária. Então, a maior parte da população vivia no campo. Com o processo de industrialização, as primeiras indústrias surgiram nas proximidades das cidades. Então aconteceu o intenso êxodo rural. Professor, o que é êxodo rural? A palavra já diz tudo. Rural vem de campo. Êxodo, saída, é uma saída em massa da população do campo para as cidades. E o que provocou esse êxodo rural? Vamos entender? Eu tenho aqui um mapa mental que fala da urbanização, ok? Vamos entender. O processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades. Isso é urbanização. Nos países desenvolvidos, esse processo aconteceu de forma lenta e gradativa. Já nos países subdesenvolvidos, de forma acelerada e desordenada. O processo de urbanização se deu de duas causas. A primeira dela foi uma causa atrativa, que foi a industrialização. Como eu falei para vocês, já que as indústrias eram localizadas nas proximidades das cidades, as pessoas saíram do campo para a cidade em busca de trabalho e achando que teriam uma melhor qualidade de vida. Um outro fator foi um fator repulsivo, ou seja, grande parte saiu do campo devido a problemas no campo, como a estrutura fundiária, que é caracterizada pela concentração de terras, e a mecanização do campo, que substituía a mão de obra humana pelas máquinas. A urbanização também é conhecida como o processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano. E o êxodo rural é a migração da população do campo para as cidades. A urbanização se intensificou no finalzinho do século XVIII e tornou o campo dependente da cidade.
Aqui no Brasil, essa industrialização e urbanização foi mais tardia. Vamos entender um pouco sobre isso? Quais as características da industrialização brasileira? Como eu falei para vocês, a industrialização no Brasil ela foi tardia. Ela vem acontecer já no século XX, pós-ciclo do café, aproximadamente na década de 40. Nessa época, o Brasil tinha aproximadamente 30% da população vivendo nas cidades e 70% de sua população vivendo no campo. Mas a industrialização brasileira se consolidou aproximadamente na década de 70, pós-Segunda Guerra Mundial. Ocorreu como uma forma de substituir as importações, já que o Brasil era dependente do mercado externo em relação à tecnologia. Quais as outras características da industrialização do Brasil? O Brasil tinha o fornecimento de matéria-prima, principalmente como aço, por meio de construção de indústrias siderúrgicas. Nós tínhamos a produção de combustíveis e matérias-primas para as indústrias químicas com a formação da Petrobras e com a construção de refinarias. Nesse gráfico, a gente visualiza a evolução da população urbana e rural no mundo. Na década de 50, a maior parte da população do mundo vivia no campo e uma menor parte vivendo nas cidades. No início dos anos 2000, isso mudou, ou seja, hoje a gente tem uma maior parte da população vivendo nas cidades e uma menor parte da população vivendo no campo. A urbanização do Brasil mudou um pouquinho. Na década de 40, a gente tinha aproximadamente 30% da população do Brasil vivendo nas cidades e aproximadamente 70% dessa população vivendo no campo. Segundo os dados atuais, hoje a gente tem aproximadamente 90% da população vivendo nas cidades e 10% vivendo no campo. E como eu citei para vocês, a urbanização do Brasil ela aconteceu de uma forma tardia e desorganizada. Motivos: grandes problemas no campo, principalmente a concentração de terra e a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, chamada de mecanização do campo. Grande parte da população do campo migrou para as cidades, achando que teriam uma melhor qualidade de vida. Como as cidades não estavam preparadas para receber uma grande parcela da população, surgiram vários problemas. A descaracterização da paisagem natural, o aumento da produção de lixo, de esgoto, a poluição atmosférica, a poluição das águas, além da segregação espacial e da macrocefalia, como a gente pode ver na foto e na charge na tela. E aí, galera? Gostaram da aula? Se gostaram, até a próxima! Segue meu canal no YouTube e me segue também no Instagram. Beijos!